todos pela nação, somos um só. Ser cidadão, tentar o melhor. Se liga, cidadão, vamos se conscientizar. Todos com educação, saúde para trabalhar. Se liga, se liga, se liga, cidadão. Se liga, se liga, se liga, cidadão. O imposto de renda é uma espécie de imposto, né, onde cada contribuinte, seja ele pessoa física ou jurídica, paga uma porcentagem da sua renda ao governo federal ou regional, mas ainda existem muitas dúvidas sobre o que é considerado renda. E para ajudar a compreender um pouco desse universo, hoje, no Se Liga Cidadão, conversaremos com o professor Vicente Brandão, especialista em auditoria e professor do curso de Ciências Contábeis da Universidade do Estado da Bahia. Ao meu lado, meu colega João Lucas. E a gente já gostaria de começar esse programa perguntando para o senhor o que é considerado renda. Todo ano, na verdade, né, a gente tem esse compromisso com a Receita Federal, né, com o governo federal. E o que é que a gente vai entender como renda? Dentro do contexto, né, do que é da renda tributável pela Receita Federal. Todo o trabalho remunerado, né, toda a remuneração que um empregado recebe de uma empresa, ele é enquadrado como renda, está sujeito à tributação, né? Então, qualquer trabalho remunerado, tanto pela pessoa empregada assalariada, quanto pelo autônomo que presta serviço, né? Todo o empenho que ele tem para prestar o serviço, toda essa contrapartida de recebimento, ela é considerada renda e ela entraria para a tributação. Logicamente, respeitando o limite, né, que a Receita Federal impõe para aqueles que eles considerariam isento, todo um determinado limite de valor. Então, a renda seria essa contraprestação recebida pelo trabalho feito a um assalariado, carteira assinada, ou um prestador de serviço no mercado, tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. Eu queria perguntar também o que é que difere o imposto de renda dos outros tributos pagos também, né? A gente sabe que o imposto de renda ele é base, a arrecadação do imposto de renda é base para que o governo federal cumpra o seu papel em termos de demandar políticas para a sociedade. E não só o próprio governo federal, mas nas partilhas. Nós temos o imposto de renda, que é um tributo que incide sobre a renda da pessoa física. Nós temos o imposto de renda que incide sobre a receita da pessoa jurídica. Nós temos uma outra diversidade de tributos e impostos, né? A título de PIS, COFINS, contribuição social, próprio imposto de renda, o IPI, o ISS a nível municipal, o ICMS a nível estadual. Então, você tem uma série de impostos e tributos, IPTU, tem que começar a ver taxas, é uma série de siglas que são cobradas, né? E, especificamente, direcionado, voltado para a renda da pessoa física, a gente está direcionando exatamente para a pessoa física, que seria o autônomo, seria o produtor rural, pessoa física, seria o assalariado, que trabalha contratado por uma empresa, ou prestador de serviço de uma empresa, todos eles sujeitos a essa... Na verdade, a gente é sujeito principalmente a esse tipo de imposto, e é uma coisa assim estanque, ele vai na fonte. Você não faz, a própria empresa ela já vai lá e absorve, já faz a retenção desse valor, porque o que a gente faz, na verdade, em agosto, em abril, e agora prorrogado até maio, é um mero ajuste do período anterior, que está tratando de janeiro a dezembro, de toda a renda recebida pela prestação de um serviço a uma organização ou uma pessoa física, né? Os autônomos ele tem que fazer o uso de um outro expediente para poder declarar, né? Muitas vezes usa o carnê-leão para declaração, mas na grande maioria que a gente tem são as pessoas que recebem salários. Então, aí você já tem, a própria empresa já se encarrega de fornecer esse demonstrativo consolidado com base nas informações que eles já prestaram para a Receita Federal. E hoje, com a integração das informações via o E-Social, fica muito mais fácil a circulação da informação em função da própria tecnologia. Certo. E aí a gente queria saber, assim, nós como sociedade, como é que a gente vê para aonde foi aplicado, como foi usado esse dinheiro que o governo ele recolhe? A gente consegue ver algum aspecto como ele foi, em que ele foi aplicado?
repare, isso aí é uma grande questão, diga assim, é um ponto de interrogação. Um tempo atrás, eu estava com a ideia de escrever um artigo que seria assim, o caminho dos impostos, né? Ou pegar um determinado imposto e fazer o caminhar dele. Por exemplo, a gente sabe que a gente tem um fundo nacional, né? O FNE. O FNE, o FCO, que são fundos constitucionais que demandam aplicabilidade para o desenvolvimento regional, seja do Nordeste, do Centro-Oeste ou da região Norte. Então, esses valores que compõem esses fundos, ele vem do imposto de renda. Você tem imposto de renda tanto da pessoa jurídica quanto as arrecadações da pessoa física. Então, a gente tem uma falta, vamos dizer assim, de uma disciplina, uma orientação, ou interesse das pessoas em buscar o caminho, porque são bilhões que são arrecadados. Aí você assim, onde é que está? É para investir aonde? Né? Na saúde, dos valores arrecadados, qual a destinação que o imposto de renda vai? Ele vai dar suporte a quê? O governo usa para essas políticas. Agora, se está sendo cumprida, eu confesso a vocês, um tempo atrás eu fiz um serviço, um trabalho de um levantamento, porque os municípios eles teriam que aplicar em torno, no mínimo, de 15% em saúde, né, da receita corrente arrecadada. Então, você começa a pensar, e você faz um levantamento nos municípios, pelo site do Tribunal de Contas, você observa que a maioria aplica o mínimo, é os 15. Quando muito passa, 15 pontos alguma coisa. Quando muito menos, fica abaixo. E o Tribunal de Contas chama a atenção desse relatório de prestação de contas que está descumprindo o mínimo da legislação. Então, eu penso que a gente é preciso a sociedade, a maioria da sociedade, das pessoas, elas começarem a ter uma sensibilidade a buscar para que a arrecadação. O governo federal arrecada PIS, COFINS, contribuição social, imposto de renda de preferência, que é o nosso foco aqui, para fazer as políticas do governo. Está fazendo? Quantos empreendimentos começam e não terminam? Quantos empreendimentos começam e um governo que mudou não dá andamento, porque não era da sua linha partidária? Então, quando a linha partidária começa a interferir na política social que tem que ser aplicada para a sociedade, a gente começa a refletir que isso não está muito bem, porque se eu estou construindo uma ponte, vou construir agora a ponte para atravessar Salvador, né, Ilha? Aí um outro governo entra, não vai fazer mais ponte. Então, qual o objetivo de ter ou não ter a ponte? Qual a finalidade dela de cunho social? Que recursos estão sendo direcionados para bancar a construção dessa ponte? Tem uma PPP constituída, né, pública-privada, vai ser cedido para concessão por um período de que vai dar suporte da construção. Então, são itens que a gente busca para qual objetivo, né, esse empreendimento, esse evento que vai ser feito, essa política social ou econômica na região, em que a gente visualiza onde é que está onde é que vem esse recurso. Por exemplo, quando eu falei do FNE, nós temos a agricultura familiar, né? Toda agricultura familiar, boa parte dos recursos é feito com FNE. O FNE vem da arrecadação do imposto de renda, né? E aplica para as famílias, no sentido de se buscar uma melhor qualidade do ponto de vista social e também econômico, né? Porque tem as duas coisas vão sendo balizadas nesse índice. Então, eu vejo que nós não temos o cuidado de fazer esse acompanhamento, né, do caminho dos impostos. Isso é um ponto-chave. Então, enquanto sociedade, enquanto a gente não se constituir em pessoas que estejam antenadas para essa realidade, a gente vai vivendo aquela política, né? Tá, Deus quis assim. Então, eu penso assim, Deus não quer nada assim, né? Eu acho que você tem que fazer a sua parte. E aí, eu digo a vocês, é uma grande lacuna nossa, no geral, a gente se inclui nisso, porque a gente vive nessa contextualização de vivendo a mídia com determinados segmentos, você dá muito mais valor
a ter uma mídia mais moderna, de que você vai ver realmente qual o andamento para a gente que contribui com essa arrecadação ao cumprimento disso. A saúde está boa, né? A gente tem uma qualidade de atendimento de uma maneira geral para a sociedade, no seu contexto geral. A grande maioria que não tem as condições de estar pagando um plano de saúde, isso está sendo atendido, os postos de saúde que estão sendo implementados, estão funcionando, parece que teve alguns até que fecharam. A habitação, por que cresce o número de pessoas na rua? Tudo isso vem de uma política, é o governo que teria que fazer essa política de saneamento, pelo menos para as condições básicas, e a gente tem observado que há uma piora, mas a arrecadação não deixa de crescer, ou seja, ela se mantém. Os salários continuam sendo, mesmo no período de pandemia, você pode ter até uma queda na arrecadação, mas a gente sabe que muitos segmentos industriais da área empresarial, ele tem empreendimentos que foram muito bem obrigados no período pandêmico, outros tiveram realmente problemas. As pessoas foram mais afetadas, por quê? Houve uma política de você reduzir essa renda que eles percebem. Então, houve um pagamento de um benefício do governo, né? Uma ajuda, um apoio para esse momento de dificuldade para a grande maioria. Logicamente, quando é a grande maioria, essas pessoas elas não entram na tributação, elas não estão no imposto de renda. Ainda é um limite muito pouco. Eu estava vendo no censo recentemente, e eu até enquadrei lá a minha cidade para a gente ver esse levantamento, o que é que eles consideram uma pessoa, uma renda alta? 2.100 e pouco, é 2.200 e poucos reais. Imagine uma renda de 2.200 e pouco, sendo enquadrado como uma alta renda, e você vê que mais de 80% a 90% da população brasileira não recebe isso. Se você pontuar que é um salário mínimo de 1.100, está todo mundo pobre. E lá no interior, o resultado não foi diferente. 70%, quase 80% foi considerado extrema pobreza e pobre. Então, a gente vê essa dimensão com relação à distribuição da renda, e, logicamente, quando você tem salários mais compatíveis, rendas distribuídas mais compatíveis, o mercado cresce como um todo, o governo arrecada mais, né? Você passa dos tetos e dos limites. Então, nesse aspecto, vocês perguntam sobre até a ideia minha do caminho dos impostos, é porque a gente fica leigo, a gente não está ainda antenado com essa, não há essa preocupação. Quando há uma consciência das pessoas em relação a isso, você começa mais a valorar os serviços públicos quando eles são oferecidos de maneira de qualidade, logicamente, e você começa a dar mais valor, né? Valorar o item público, ao invés de você querer denegrir ou acabar com aquela estrutura. Não é destruindo que a gente vai resolver. O que a gente precisa ver é o seguinte: quanto se arrecada? Bilhões. E aplica quanto? E onde é que está sendo aplicado? Então, isso é um acompanhamento que precisa ser feito, mas eu acredito que não é. Eu não vejo que tem essa preocupação da sociedade. A sociedade está mais preocupada em tentar ganhar o dia, né? Um dia a dia, cada dia, e às vezes a gente paga um preço alto, porque o resultado disso é só ver as pesquisas de levantamento do IBGE, desses órgãos de acompanhamento de uma mídia aberta à sociedade, você vai ver como é que está lá os registros. E ainda cidades ou locais que não têm um saneamento básico, que é uma política governamental, o saneamento básico, que vem dos recursos que são arrecadados. O governo vive da arrecadação, não tem outra fonte. A fonte é a arrecadação em cima dos tributos, dos impostos, das taxas que são cobradas. Nossa, professor. A gente queria saber também como é que a renda individual reflete no PIB do país e na renda nacional, né? Olhe bem, eu vou dizer assim, a minha concepção, certo? Eu não sou economista. Com relação a esse aspecto, a gente entra para a parte do PIB e não estuda assim profundamente. Confesso a vocês, eu tenho que deixar aberto, eu tenho uma visão muito mais assim, da contador, da contabilidade, dessas relações que eu faço, declaração de imposto de renda de pessoas, né? E quando a gente vê a parte dos levantamentos, que eles consideram pessoas que estão ativas, e até pessoas até que não estão trabalhando, que são consideradas lá para o cálculo lá. Então, a gente não sabe se há uma distorção ou não
porque o fala em PIB é o Produto Interno Bruto, é tudo que aquela nação produz. E eu digo a vocês que, recentemente, eu participei de umas palestras, uns cursos, e que vim questionando o PIB como um indicador dessa estabilidade, de melhora da qualidade de vida das pessoas. E o texto trazia, inclusive, questionamentos sobre de que tem locais que você tem um PIB muito elevado e as pessoas não têm uma qualidade de vida boa, não têm um bem-estar. São pessoas que ainda estão à procura de algo de sentido para a vida, apesar de ter toda à sua disposição, vamos dizer assim, uma condição de lhe permitir ter uma vida tranquila, confortável, e algo está faltando, né? É porque, na verdade, quando a gente fala o PIB dentro do meu conhecimento, ele é um valor agregado, é tudo que é gerado. Então, ele não olha o ponto individual, ele olha o todo que aquela nação produz. Mas no momento que você faz esse do levantamento do todo que se produz, aí eu já devolveria uma pergunta: aonde está esse todo? Está na mão de quem? Quem domina? Quem controla? Então você começa a ver que há um PIB expressivo, mas, no entanto, ele é concentrado em pequenos grupos, né? A grande maioria não tem essa... todos contribuem, né? Ou seja, toda a produção que é gerada e vendida pelo país internamente para formar o PIB está lá tendo valor agregado, e a riqueza, em termos da distribuição do que foi gerado, ela está concentrada em mão de poucos, e não há um equilíbrio, né? Então, você pode ter um PIB elevado, mas uma distribuição em relação à sociedade desigual. Então, o individual, eu não consigo assim pensar o individual para a formação do PIB. Eu teria que ver o conjunto de tudo que é agregado para formar isso. Agora, o que eu contextualizaria é que, quando você vai para o individual, né, essa partilha não é equilibrada. Certo. Eu queria saber também, uma curiosidade que eu fiquei quando a gente pensou nesse tema, e os brasileiros que não estão morando no país, ou que passou algum período morando fora, eles também contribuem? Como é feito essa conta? O senhor poderia tirar essa dúvida para a gente? Então, se você ganha em moeda estrangeira, a gente tem que fazer a conversibilidade. Você paga, né? Quando você tem a tarifação em termos de recursos, quando você passa de um país para o outro. Logicamente, se você recebe em dólar e entra no país, você vai entrar para a faixa da declaração do imposto de renda, vai pagar normalmente os impostos. Muita gente tenta escapulir, né? Não registrar, não informar, o que não é correto, mas as coisas que a gente, às vezes, tem no mercado. Sim. Eu queria saber também o que acontece caso a declaração do imposto de renda não seja feita, né? A pessoa que, por algum motivo, não tenha feito. Olhe bem, a declaração ela tem um prazo a ser encaminhada. Se, porventura, você perde o prazo, você está sujeito a uma multa pecuniária de R$ 165 por mandar ela atrasada. Se você não encaminha e deixa sem mandar, aí o que é que vai acontecer? Você vai ter problemas, né? Porque a Receita Federal, o seu CPF, né, poderá ter restrição, pode ficar suspenso, você pode perder. Eu já tive casos, para você ter ideia, hoje a Receita Federal, com tecnologia, o processo está muito mais rápido, né? Não demora mais tanto para poder lhe mandar um comunicado. Ele manda um comunicado para você, normalmente informando que você está irregular com a declaração e que você está sujeito a penalidades. Uma delas, quando a gente é servidor público, você pode ter o salário suspenso, deixar de receber o seu salário. Isso aconteceu com uma pessoa, certo, que estava mais de um ano sem declarar, por problemas outros. Às vezes a pessoa teve problemas, às vezes a gente não entende porque a pessoa deixa chegar num nível desse, mas no caso mesmo da gente, servidor público, a gente pode ter o salário suspenso de pagamento até você regularizar a situação perante a Receita Federal. Mas, de antemão, o que acontece muito é a pessoa perder o prazo,
mandar atrasado e ela vai pagar a multa de R$ 165. Entendi. E aí, a gente, para encerrar, eu queria que o senhor falasse agora. Outra coisa também, ó, você ficaria impedido de muitas coisas, né? Você vai no banco abrir uma conta corrente, né? Você vai comprovar a renda, vai pedir sua declaração, não tem, não mandei. Então, você vai ficando restrito a ter alguma acessibilidade às coisas do mercado, certinho? E para além dessas irregularidades, né, que pode surgir, a gente queria saber o porquê porque é importante a participação das pessoas nesse momento de declaração e ressaltar novamente o que é que elas devem declarar. Olhe bem, eu digo assim, é importante qualquer pessoa, né, que ela tenha um nível mínimo de conhecimento básico, ela é capaz de fazer a declaração dela com imposto de renda, baixar o aplicativo ou declarar diretamente na Receita Federal. A gente sabe que muitas pessoas têm medo e têm receio. Por medo, receio, nada melhor de procurar um profissional, né? Uma pessoa que já está e ter cuidado com os profissionais que vão procurar. Cuidado, porque não entre no mérito de tentar dar algum jeito, fazer alguma facilidade para poder colocar valores, despesas que não existem. Hoje você tem todo um controle da Receita Federal nesse aspecto. Há um tempo atrás, se terem ideia, médicos recibos de determinados médicos, na verdade, eles ficaram barrados. O CPF ficou meio que travado. Por quê? Porque estava havendo venda de receita, né? Você fez consulta de despesas e que, na verdade, quando a Receita Federal fez o levantamento, a renda daquele médico não estava compatível com a quantidade de valores que as pessoas estavam declarando que tinham feito de pagamento a ele. Isso dá problema, porque o pessoal, às vezes, acontece venda, né? A pessoa que age de maneira irregular. E que eu aconselho a pessoa a evitar qualquer tipo de expediente que vá de encontro com o que vai a legislação. Bom, esse foi o nosso Se Liga Cidadão. Falamos com o professor Vicente sobre renda e imposto de renda e agradecemos a todos que estão nos assistindo. Tchau, tchau. Tchau, João. Tchau, tchau. Todos pela nação, somos um só. Ser cidadão, tentar o melhor. Se liga, cidadão, vamos se conscientizar. Todos com educação, saúde para trabalhar. Se liga, se liga, se liga, cidadão. Se liga, se liga, se liga, cidadão. Você ouviu um conteúdo produzido pelos estudantes do Centro Universitário Social da Bahia.